Bom dia, meninas. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Então, eu sou Patrícia, eu moro em Brasília e congrego na mesma igreja que a Cleuzinha e a Thaís. E é um prazer estar aqui com vocês para ministrar primeira vez, né? Aquele friozinho na barriga e glória a Deus por esse dia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Provérbios 7, e antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma oração, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por esse dia, o dia que o Senhor preparou. Te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias que foram renovadas, papai, nesse dia, a tua bondade. Senhor, faça-se presente nesse estudo, que todas nós que estamos aqui hoje, papai, ouvindo, Senhor, a tua palavra, tenhamos o nosso coração, Senhor, como uma terra fértil, para que a tua palavra venha como uma semente, venha, Senhor, germinar e gerar frutos, papai, e que possamos aprender a cada dia a sermos semelhantes, Deus, a ti, e que a tua palavra, Senhor, ela cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Em nome de Jesus, amém. É, então, já vamos aí, né, para mais de uma semana estudando o livro de Provérbios. E o capítulo 7, ele fala sobre as advertências contra a mulher adúltera. E é praticamente o capítulo todo discorrendo sobre o tema do adultério. E desde o capítulo 5 até o capítulo 7, Salomão, ele traz advertências, né, sobre o adultério. E o livro de Provérbios, que é um livro escrito há mais de 3.000 anos, é, é como se fosse um livro escrito para o tempo de hoje, né? Tão atual que é. O adultério, às vezes, é um assunto que é tratado com um certo cuidado e às vezes, é um pouco, né, difícil falar sobre isso, mas é um tema tão atual porque as consequências que esse pecado traz é de destruição, né, de assolação, não somente para a pessoa, mas para todas as pessoas que cercam. E o grande mal, né, é a destruição das famílias. Por isso que é tão atual. E por isso que os ataques de Satanás nessa área são tão grandes. E aí eu vou começar lendo os primeiros versículos. Então, primeiro, o versículo 1 a 3 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata aos teus dedos e escreve-as na tábua do teu coração. Em vários capítulos, né, o início sempre é parecido, e é uma advertência de Salomão para que a gente busque a sabedoria em Deus. Lá no livro de Tiago, a gente tem alguns versículos dizendo que se nós não temos sabedoria, que peçamos a Deus, e Ele nos dará sabedoria. A sabedoria, ela promove na vida de uma pessoa que busca uma, uma vida de paz, né? Uma vida de nobreza, e ela promove beleza na vida das pessoas. Né? A sabedoria, ela nos faz andar de uma forma diferenciada, nos faz enxergar a vida, né, através da lente de Deus. E quando Salomão inicia esse capítulo 7, falando a respeito das advertências contra o adultério, nós devemos trazer ao coração que a primeira relação que Deus criou não foi uma relação sobre amizade, mas foi uma relação sobre o amor, né? E uma relação que envolve a atração física, uma relação que envolve a paixão. Então, quando Deus disse, né, que
façamos, né, o homem à nossa imagem e semelhança, e não é bom que o homem esteja só. Deus ali determinou que essa relação fosse uma relação baseada no sexo, no amor, né, no relacionamento entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Então, por isso que durante assim todo o livro de Provérbios, vários versículos vão tratar sobre esse tema, né, do adultério. E por isso que as famílias em si, o casamento em si, o relacionamento entre um homem e uma mulher recebem tantos ataques do inferno, né? E assim, os ataques sempre são os mesmos. E é por isso que Salomão sempre adverte. O, Aí o versículo 4 diz: Dize à sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Quando Salomão diz isso aqui, ele traz uma comparação com uma família, né? Pessoas que têm irmãos, né? Sempre têm o prazer de dividir a vida, né? Com uma pessoa importante. Então ele fala assim, trata a sabedoria como alguém próximo a você. Tenha perto de você pessoas que podem ser seus conselheiros, né? Não andem simplesmente sobre a emoção, não, que você tenha perto de você pessoas que possam te abrir os olhos, pessoas que você pode compartilhar as suas dúvidas. E aí, a partir do versículo 6, ele realmente traz o tema do adultério, né? E às vezes eu fiquei assim, meu Deus, né? O que falar sobre esses versículos aqui? Porque não tem muito para onde você fugir, né? E aí Deus colocou no meu coração de falar realmente o que os versículos dizem, né? E aí, a partir do versículo 6 ao 10, nós vamos ler agora, fala assim: Porque da janela da minha casa, por minha grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. E eis que uma mulher lhe saía ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Quando Salomão fala que descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, ele não trata simplesmente de uma idade cronológica, né? Sim, dos jovens, não. Mas ele traz aqui um entendimento de uma pessoa que carece de juízo, né? Então, como se fosse uma idade mental, que fizesse um comparativo de uma pessoa que é inocente, tanto tratando acerca do homem quanto da mulher. E aí ele diz, né, que ele via o jovem indo em direção ao pecado. E aí também fala assim, que ao mesmo tempo em que o jovem está indo ao encontro de uma mulher, essa mulher também está indo ao encontro deste homem. E o engraçado aqui é que quando nós não estamos conectados ao Senhor para saber qual é a vontade dele, a gente sempre vai cair naquele ditado que diz assim, não, isso é da vontade do Senhor, né? Porque diz assim, que tanto o jovem está indo ao encontro da mulher, quanto a mulher está indo ao encontro dele. É como se o jovem estivesse indo de encontro a um laço, né? Indo em direção ao pecado. E o dano que o pecado traz na vida de uma pessoa sempre será superior aos momentos de prazer, sempre. A destruição sempre é maior. E é assim, às vezes é uma destruição que traz para a pessoa um astro de destruição muito grande. Não envolve simplesmente a pessoa, mas envolve a família, envolve filhos. E
E se nós nos fizéssemos uma pergunta: meu Deus, será que o que eu estou praticando agora vale o que eu vou viver lá na frente? E isso impediria que muitas pessoas pecassem. Isso impediria que nós pecássemos e que nós, às vezes, avaliássemos se o que eu estou fazendo vai trazer frutos e se esses frutos serão frutos, né, dignos assim de um sabor doce ou de um sabor amargo. E aí os dois se encontram e aí vem aquela frase que muitas vezes a gente escuta na igreja, principalmente às vezes entre jovens, né, dizendo assim: não, mas isso é de Deus, olha só como é que as coisas casaram, olha só como é que tudo aconteceu. Mas o agir do inferno dá certo também. A gente vê que o inferno não trabalha de uma forma maléfica, mas de uma forma benéfica. E aí todas as coisas parecem que cooperam, mas a verdade é que não cooperam. Por isso que nós precisamos da sabedoria para saber lidar com casos que às vezes a gente acha que parece tudo normal. Ah, não, não tem nada a ver. Não, isso é de Deus. Olha só que bênção. Eu fui ao encontro dela e ela saiu ao meu encontro. Mas a mulher que ele encontra, ela está vestida como uma prostituta. E aí, nos próximos versículos, no versículo 11 e 12, ele fala assim: ela é como uma mulher apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. E aqui demonstra o comportamento de uma mulher endemoniada, de uma mulher com o espírito de Jezabel, né? As pessoas que andam em Cristo, elas são pessoas que experimentam uma paz que excede todo o entendimento. Né, elas experimentam de um comportamento que produz amor, que traz calma ao coração, mas uma mulher endemoniada, ela está o tempo todo produzindo, sabe, aquela agonia. Tanto é que aqui diz, né, os seus pés não param em casa. Uma hora estão nas ruas, outras nas praças, espreitando por todos os cantos. Então, o comportamento de quem está em Cristo Jesus é um comportamento de paz, de calma, é um comportamento pacífico. E lá em Filipenses, né, nós temos versículos que tratam sobre isso. Né, que a paz que excede todo o entendimento é uma paz que está em Deus, é um comportamento que produz um bem-estar em todas as áreas da vida. Então, você traz sobriedade para a sua vida e você consegue enxergar além do que é óbvio, além do que é natural, você consegue ter uma visão espiritual das coisas. Por quê? Porque a paz de Cristo te promove isso. E aí nós devemos nos afastar dessas pessoas, né? Desses lugares que produzem esse tipo de comportamento. E Jezabel, na Bíblia, ela é tratada como uma personificação, né, de quem não tem nobreza, de que arrasta todo mundo. E quando Elias cruza o caminho, né, quando Jezabel cruza o caminho de Elias, nós vemos, assim, por vários capítulos, que ela foi uma mulher que veio assim para destruir com tudo. Ela enfrentava Elias. Elias trazia os desígnios de Deus e ela enfrentava. Dizia que não, que ela iria acabar com Elias. E esse é o comportamento de uma mulher prostituta. Esse é o comportamento de um homem que não está na presença do Senhor, né? Mas que vem com o propósito realmente de destruir, né? E destruir o quê? Lares, destruir famílias. A partir do versículo 13, é muito interessante porque disse assim, que ela aproximou-se dele e o beijou, e de cara imprudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro e te encontrei.
esse versículo 14 aqui é um versículo muito chave dentro desse capítulo 7, porque diz assim: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. E aqui é aquele olhar de santidade ao que é impuro. É aquela questão que a gente diz assim: não tem nada a ver. Não, o que tem? Né? O que tem é fazer isso? Não, pastor, o senhor está muito, muito, muito atrasado. As coisas hoje se modernizaram. Não tem nada a ver. E a verdade é que a palavra do Senhor diz, né, que só há um caminho. Jesus Cristo, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E a palavra do Senhor diz que ou nós servimos a Deus ou nós servimos ao diabo. Não dá para a gente pegar as coisas que são impuras e a gente simplesmente dizer que nós oferecemos sacrifícios por aquilo que é impuro e ele foi santificado. Não, a santidade só existe em Deus. A santidade só existe no caminho em Jesus. Então, por isso que nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E através de Jesus, os nossos pecados, eles são perdoados. E nós precisamos, sim, sermos rigorosos com a palavra. Nós precisamos, sim, vivermos uma vida de santidade em Cristo Jesus. Não há outro caminho para sermos salvos e para vermos a Jesus Cristo se não for o caminho da santidade. Deus, ele é santo em todo o tempo, né? Esse é um dos atributos de Deus, a santidade. Ele é santo e nós, como seguidores de Jesus Cristo, precisamos ser santos. As nossas vestes precisam ser santas. E aí, depois que ela diz que sacrifícios pacíficos ela ofereceu pela santidade, depois ela vai dizendo: por isso eu saí ao teu encontro e te achei. E a partir do versículo 16 ela começa a dizer: já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos de amores. Pois o meu marido não está em casa, saiu em uma viagem longa e levou uma mala cheia de dinheiro e só voltará depois da lua cheia. Ela começa a seduzir o jovem, né, dizendo a ele que ela perfumou a cama, que ela forrou a cama com lençóis, né, finos, egípcios. E essas são as artimanhas de Satanás. Ele vai usar tudo que é muito agradável para nos seduzir. Tudo que é muito bom, então ele vai fazer com que o adultério seja algo normal. O que tem flertar com uma pessoa? Nossa, o que tem de olhar aquele jovem tão bonito, né? Às vezes mulheres que como eu, né, assim, que já estão casadas há vários anos e entram às vezes num lugar de acomodação dentro de um casamento e aí começa a achar que está tudo bem, que é tudo normal. O que tem conversar com aquele homem do serviço que às vezes é tão lisonjo, né? Traz tantos elogios bonitos, é sempre tão agradável. Aquele homem que às vezes vem depois do almoço e te traz um chocolate, e você fica, ai, nossa, tanto tempo que meu marido não me presenteia. E essa é a forma de Satanás agir, né? Ele sempre vai ser muito agradável. Ele nunca vai nos apresentar o pecado de uma forma, né, horrorosa. Não, sempre vai ser muito, muito bonito. Essa é a forma como ele age, né, de nos fisgar, de nos trazer para perto. E as palavras de sedução, elas demonstram uma falta de discernimento. E nós precisamos estar atentos, né? Nós precisamos ter guardados na tábua do nosso coração as palavras de Deus, né? Lá nos primeiros capítulos de Provérbios diz isso, né? E um outro salmo que diz muitas palavras sobre, né, muitos versículos sobre a palavra de Deus é o Salmo 119, né, que fala que nós devemos atar no nosso coração as palavras do Senhor para nós não pecarmos contra Ele.
né? Aquele versículo tão famoso, o versículo 105 diz, né? Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, que possamos todos os dias, né, debruçar-nos sobre a palavra do Senhor, para que possamos ter os nossos olhos abertos, para que tenhamos o nosso coração inclinado às palavras do Senhor, para que nós não possamos pecar contra Ele, mas que possamos ter, sabe, um entendimento, para que possamos ser antecipados, para que tenhamos em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, uma sensibilidade, porque o Senhor, Ele sempre mostra, Ele sempre está à frente, Ele sempre está nos mostrando os caminhos maus. E através do Espírito Santo nós temos sensibilidade, sabe, para resistir ao pecado, para dizer não, que tenhamos sempre em mente que os prazeres momentâneos, eles nunca valem o hoje, sabe? Os danos são sempre maiores, que possamos ser sempre os nossos olhos fixados ao Senhor, lembrando que para onde nós vamos, que nós somos nessa terra como passageiros, nós não viveremos aqui. O que Deus tem preparado para nós é muito maior, é muito melhor, e que tenhamos sempre os nossos olhos voltados, sabe, para Deus, que preservemos sempre a nossa família. O capítulo 7, ele trata exclusivamente sobre a família. O ataque de Satanás hoje é exclusivo da família. Nós podemos contemplar no início do ano, no carnaval, quantas ações foram feitas contra a família, né? Num dos desfiles ali de uma escola de samba, eles trouxeram a família enlatada, né? A família em conserva. E esse é o ataque de Satanás. O ataque de Satanás é contra a família, é contra o casamento, são contra os relacionamentos. E aí, quantos são os males, né? Eu acredito que todas nós já podemos observar o que acontece numa família que passa por uma questão de um adultério. Os filhos, eles passam a não acreditarem no amor. As famílias, elas são destruídas. Os filhos tendem a defender a parte que foi vitimizada, que sofreu adultério. Passam a desprezar a outra parte que adulterou. E assim, só são consequências malignas e às vezes destruições que destroem uma família, assim, que para reerguer demoram tantos anos. Nós temos uma vida curta, a nossa passagem aqui na Terra é curta, então que possamos sim, sabe, ter uma vida de santidade, uma vida que preserve realmente tudo o que Deus nos ensinou. E aí, a partir do versículo 22, ela diz, né? Ele me seguiu num instante como um boi que vai ao matadouro, como um servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como uma ave que se apressa para o laço sem saber que isso lhe custará a vida. Né? A forma de sedução de Satanás foi tão eficaz que ele foi como um boi para o matador. Ele nem sabia que estava indo para o abate. Ele simplesmente foi para uma noite de prazer. E é assim a forma de Satanás usar. E aí, a partir do versículo 24, Salomão, ele começa a advertir de novo. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, se atento às minhas palavras, a palavras da minha boca. Não desvie o seu coração para os caminhos da mulher adúltera. Não andeis perdidos nas veredas, porque muitos foram os que se feriram e foram derribados, e muitos foram que por ela foram mortos. E aí a palavra de Deus, lá em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 13 a 15, ele fala, né, que nós somos tentados pelo mal diariamente, mas esse mal e essa tentação não vem de Deus. Né? Diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver
concebido produz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, nós somos atraídos pelaquilo que já está no nosso coração. O pecado, ele nasce ali, sabe? Quando uma pessoa, ela adultera ou então comete pecado, isso já está no seu coração, é algo que já está sendo gerado. Por isso que Salomão adverte tanto que nós devemos ter os nossos caminhos firmados no Senhor, que nós devemos atar a palavra do Senhor ao nosso pescoço, que nós devemos colocar a palavra do Senhor como um diadema, como uma coroa sobre a nossa cabeça. Ela precisa estar visível, nós precisamos estar sempre nos lembrando da palavra do Senhor. Por isso que nós devemos nos alimentar da palavra do Senhor todos os dias, para que nós não venhamos pecar. Então, este é o capítulo 7, né, de Provérbios. Um capítulo que nos adverte tantas vezes, né, sobre o adultério e sobre o engano, né, o engano que o pecado ele traz, e sobre a destruição, né? Então, que possamos estar sempre firmados e fortalecidos no Senhor, sabendo que dele vem a nossa força, né? E que, assim como Davi diz lá no Salmo, né, 51, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, né, e guia-me pelo caminho eterno, que possamos todos os dias perguntar para o Senhor, Deus, sonda o meu coração, Senhor, sonda o meu coração, Deus, que o Senhor traga luz ao meu coração e vê se em mim algum caminho mau, e Deus, ele nos advertirá, Deus, ele trará para nós clareza. Então, este foi o capítulo 7. Eu quero perguntar se alguém tem alguma coisa a dizer, a acrescentar, antes de nós finalizarmos e fazermos mais uma oração. Amém, amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Senhor, uma palavra tão poderosa. Deus, a tua palavra, ela traz cura para nós. A tua palavra nos faz discernir, Senhor, os pensamentos e os comportamentos. A tua palavra é para nós, Deus, como um código de ética. É algo, Papai Senhor, pela qual nós devemos nos debruçar todos os dias, Papai Senhor, e trazer como um amuleto. Então, que o Senhor nos ensine a cada dia a ter sede pela Tua palavra, sede pela Tua presença. Deus, que a palavra hoje, Senhor, ministrada, venha produzir em nós Teus frutos. É o que nós declaramos. Dai-nos hoje, Senhor, um dia extraordinário. Que o Senhor nos livre, Senhor, do mal. Que o Senhor nos livre, Senhor, de acidentes. Cobre-nos, Senhor, com o teu sangue, esconda-nos, Senhor, atrás da cruz, livra-nos, Deus, da maldade dos homens, Papai. É o que nós te pedimos para este dia, em nome de Jesus. Amém.